Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de escolas inclusivas. O que é direito? O que é fundamentação legal? Qual é a questão da flexibilização curricular? E também a respeito dos direitos humanos. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e atuo há mais de 18 anos na área de formação de professores. Então, você sabia que o Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica? Foi desencadeado por causa de uma defesa dos direitos de todos, ou seja, todos os alunos participarem e aprenderem juntos sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva, ela constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga a questão da igualdade, da diferença como valores indissociáveis e que avança na relação da questão da ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas e produção de exclusão dentro e fora da escola. Então, nós temos a questão da educação especial como um modelo segregado que nós tínhamos antes, e agora uma educação especial com modelo inclusivo. Para isso acontecer, nós passamos pela questão da Constituição Federal, a LDB 9394 de 96 e também a Resolução 4 de 2009, que fala sobre especificamente a questão do atendimento educacional especializado. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, a 9394, no seu artigo 59, ela fala da questão dos sistemas de ensino, que deve assegurar aos alunos um currículo, método, recursos e organizações específicas para atender a necessidade individual de cada um. A LDB ela também assegura a questão do sistema de ensino deve matricular todos os alunos, cabendo à escola organizar para que esse atendimento, para que o atendimento desse educando realmente aconteça, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. A Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada em 2006, fala que o Brasil precisa estabelecer um plano dentro do Estado que deve assegurar para as pessoas com deficiência que não sejam excluídas do sistema educacional, ou seja, o Estado ele tem que zelar por isso. As crianças com deficiência ou sem deficiência, com deficiência ou sem, elas não podem ser excluídas desse ensino fundamental que é gratuito, compulsório, por ter a questão da deficiência. Então, nenhuma pessoa com deficiência ou sem deve ficar fora da escola. E aí nós temos algumas questões que foram sendo trabalhadas no decorrer desse processo histórico. Então, continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino, acesso e participação da aprendizagem de todos os alunos com ou sem deficiência nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino a atender às necessidades educacionais especiais, formação dos professores para o atendimento educacional inclusivo, participação da família e da comunidade, transversalidade na educação especial desde a educação infantil até o ensino superior, acessibilidade urbanística, arquitetônica nos mobiliários, nos equipamentos, no transporte, na comunicação e na informação, articulação intersetorial na implementação das políticas públicas e o atendimento educacional especializado propriamente dito. Então, antigamente, a educação era segregada, ou seja, nós tínhamos a exclusão, né? Nós tivemos depois a segregação, depois nós tivemos a integração e até acontecer a inclusão. Então, nós passamos pela uma questão de segregação quando as crianças estavam dentro da escola, mas só que elas tinham uma escola especial substituindo o ensino comum. Então, elas estavam segregadas, separadas. Depois elas entraram dentro da integração. O que é isso? Criação de instituições especializadas ou salas especiais dentro das escolas comuns, mas elas tinham um lugar reservado para elas dentro da escola também. Elas não estavam integradas totalmente, né? Elas estavam lá, mas elas não tinham a inclusão propriamente dita. Hoje, todas as pessoas têm o direito a ter acesso à mesma sala de aula do que as crianças sem deficiência. Então, a educação ela começa lá na questão da medicina, passa por vários movimentos históricos que antecedem essa questão da busca da igualdade e da equidade, e também algumas declarações dos direitos humanos. O que é isso? Todos nascem iguais com os mesmos direitos, então nós temos os mesmos direitos.
E aqui nós temos uma imagem bem conhecida, que é a questão da equidade. O que é isso? É dar para o próximo aquilo que ele tem a necessidade do que ele tem necessidade, do que realmente ele precisa. Na primeira imagem, cada um recebeu um caixote, porém, o maior não precisava do caixote. O segundo, com um caixote, era o suficiente e ele foi contemplado. E o terceiro, um caixote para ele não era o suficiente, ele precisava de 2 caixotes. Então, isso que era equidade, a gente dá aquilo que ele precisa, né? No caso ali, ele precisava de mais caixotes, o pequenininho, para ver do outro lado, e o grandão não precisava de nada. Então, algumas declarações e algumas organizações que aconteceram nesse percurso histórico, eles vão dizer que todos aprendem, dependente dessa questão da sua condição, desde que estejam as suas necessidades estejam satisfeitas. O que é isso? A gente tem que dar qualidade para essas necessidades, a gente precisa dar o que eles realmente precisam. Na Convenção de Salamanca, as necessidades educacionais especiais, a escola devem ser organizadas para atender o todos, ou seja, todos têm que ter o acesso. A LDB já fala que as crianças com necessidades educacionais especiais devem estudar em classes comuns. Devem ser criados serviços de apoios pedagógicos no contraturno, no caso, o AE, o Atendimento Educacional Especializado. A Resolução 2 de 2021, ela cria condições de atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais, propriamente o AE. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer um novo olhar. Ainda hoje, nós vivemos a questão do preconceito em relação às pessoas com deficiência, mas ainda nós temos um olhar mais apurado. Então, a criança com deficiência não precisa se preparar para a escola regular, ou seja, a escola regular que vai se preparar para ela. Exige também uma transformação profunda no modo de enxergar o outro. A sociedade, ela se adapta a entender as necessidades das pessoas com deficiência, ou seja, defende o direito de todas as pessoas. E para que serve uma legislação? A legislação é o modo da sociedade brasileira demonstrar a sua política pela construção de uma sociedade para todos. Então, os marcos legais, eles regem a educação nacional, aí o direito também ao cidadão. E a Constituição de 88, o que ela fala? Ela, chamada Constituição Cidadã, porque garantiu o direito ao grupo social até então que era marginalizado. As pessoas com deficiência, elas não tinham acesso. Então, a Constituição de 1988, ela assumiu os princípios observados na questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela modificou também a perspectiva da educação para todos. A Constituição, ela visa promover o bem de todos sem preconceito, a questão da origem, da raça, da cor, do sexo ou qualquer outra forma de discriminação. Em relação à educação de pessoas com deficiência, lá no artigo 205, define a educação como direito de todos, que é garantido pelo pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No 208, ela define a educação será efetivada mediante a garantia do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, e estabelece, portanto, a igualdade de condições de acesso e de permanência na escola como um princípio, mesmo para aqueles que não tiveram acesso à idade própria. E a Lei de Diretrizes e Bases de 96, ela se responsabiliza pelos municípios na universalização do ensino para as crianças de 0 a 14 anos. O ensino fundamental com duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuita na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante a todas essas bases que nós estamos falando. Então, a educação especial, ela perpassa pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e ensino superior. Então, ela passa desde a educação infantil, passando por todas as etapas da educação básica, até chegar no ensino superior. A LDB na educação especial, ela fala no capítulo 5, que, dentro do artigo 58, que a educação especial, para o efeito da lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para todos os educandos com deficiência. Por isso que eles começaram a sair das salas especiais, das escolas especiais, e migraram para as salas de aula. Então, no artigo 58, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender as particularidades
de cada criança com deficiência. Terá também o atendimento educacional, que será feito em classes, em escolas e serviços especializados, sempre em função das especificidades do aluno, se não for possível sua integração nas escolas comuns. E oferta de educação especial deve ser constitucional ao Estado, ter início desde o 0 ano da educação infantil, passando por todas as etapas. E aí fala também no artigo 59 que tem que ter um currículo, método, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atender às necessidades de cada um dos alunos. A Lei Brasileira da Inclusão, a LBI de 2015, entende que a deficiência é um conceito em evolução. Então, a deficiência deixa de ser um atributo da pessoa e passa a ser um resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão às características de cada um. Tem como objetivo mostrar que a deficiência está no meio e não nas pessoas. Então, a gente pode concluir que quanto mais acesso às oportunidades essas pessoas dispõem, mais acesso elas têm às coisas, menores serão as dificuldades e, consequentemente, também suas características serão menos percebidas. E o objetivo? O objetivo é assegurar, promover e trazer igualdade. Exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Então, nós podemos entender que a deficiência deixa de ser o atributo da pessoa. Ou seja, a LBI ela veio para mostrar que a deficiência não está no meio e nas pessoas. Quanto menor as características... Nós podemos, então, concluir e fechar essa primeira parte da aula pensando que essas características que nós temos da LBI, que ela traz como importante que a deficiência não está na pessoa, né, está no meio que a pessoa está e na falta que ela traz, para podermos entender quais são essas deficiências. Então, na segunda parte da aula, nós vamos conversar sobre isso.